A Floresta Petrificada do Cariri está localizado lá no Ceará. Terra maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Inclusive, passei lá por todas as formações. Entre elas, a formação Crato. Foi na formação Crato que os paleobotânicos começaram a entender o processo de fossilização, assim como o processo de passagem, ou seja, de transição das plantas que viviam na água para um novo ambiente, agora que seria o continente. Então, se liga, vamos começar a trabalhar agora com um grupo de plantas que dominou por muito tempo a nossa velha e querida terrinha. Prestem bem atenção, aparecerá uma nova característica, semente. Então essa planta, ela vai ter, esse grupo, ele vai ter sementes, mas sementes nuas. Por quê? Porque não estão vestidas. Justamente, monstro, é isso aí. Se liga nessa ideia. Vamos trabalhar agora com gimnospermas, tá? Então, gimnospermas, plantas com sementes nuas, elas não têm o revestimento, que seria, no caso, o fruto, porque essas plantas, elas não possuem ovário. Quem passa a produzir o fruto, a promover o aparecimento dessa característica, será um grupo mais à frente, as angiospermas. Então, se liga, preste atenção, que depois da vinheta vem a angiosperma aí e vamos detonar. Você, Big Monstro, feronildo no assunto, se liga nessa ideia que eu vou te falar. Existe um ramo da paleontologia chamado paleobotânica. Essa ciência é responsável por estudar as formas de vidas passadas, porém ela foca nos vegetais. A partir de quê? A partir do estudo dos fósseis dos vegetais. Vegetal também sofre o processo de fossilização. E existe um local, existe um estado muito lindo chamado Ceará, onde nós encontramos uma quantidade imensa de fósseis, animais e vegetais. Inclusive, é sobre os vegetais que eu quero continuar a minha conversa com você. Ou seja, lá no Ceará existe uma floresta, mas essa floresta ela é um pouco diferenciada das demais que você conhece. É a chamada Floresta Petrificada. Então, monstrinho, para esse tipo de planta, para esse tipo de representante, existem aí várias e várias espécies, vários grupos. Porém, gostaria de chamar a atenção para o bioma taiga. O bioma taiga, ele é um local onde a gente tem um tipo de clima peculiar. É um clima mais frio. Justamente o tipo de clima que uma gimnosperma ela necessita, que uma gimnosperma ela vai adorar esse tipo de clima. E os representantes seriam as sequoias, verdadeiros monstros, né? Verdadeiros monstros de árvore. Tem que ter várias pessoas ali arrodeando, né, para conseguir dar uma volta de 360 nessa árvore. Outra, as cicadáceas e os abetos. Esses são os principais a nível de bioma. Porém, se a gente vier descendo um pouquinho, desce aí, desceu para o bioma brasileiro. Chegou no bioma brasileiro, tem uma que é super famosa, inclusive um bioma brasileiro denominado de Mata de Araucária, onde a gente tem lá o Pinheiro do Paraná como seu principal representante. Então, moçada, se liga na característica. Característica de gimnospermas. A característica mais importante, essas plantas foram as primeiras a desenvolverem sementes. Essas plantas são consideradas, fazem parte do grande grupo das fanerógamas, plantas que desenvolveram flores. Uma coisa que é muito importante, você deve colocar aí na sua cachola, é a questão da semente. Essa semente ela vai ter uma função, ela vai nutrir e vai proteger o embrião da planta. E essa planta também ela vai ser totalmente desprovida, não tem
fruto. Mas calma, 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 muita calma nessa hora. Você poderá sim comer uma semente desde que seja um pinhão. Um pinhão. Um pinhão. E não é só você não. As aves de roedores também estão se alimentando, interagindo com o meio e proporcionando aí para essas sementes um processo de dispersão. Então ajuda aí a espalhar, ajuda aí a fazer o reflorestamento e a aumentar ainda mais a quantidade de espécies nesse local. Mas aí eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Se liga. No começo da aula, a gente falou sobre clima temperado, que é o clima que as gimnospermas elas adoram. Porém, em determinada época do ano, ou seja, no inverno, essas plantas elas encontram uma dificuldade enorme de absorver água. A tendência é que nesses locais a água ela congele. Mas aí a natureza, como sempre bela e inteligente, desenvolveu nessas plantas uma adaptação. Essas plantas se adaptaram a esse tipo de situação. E essas plantas, elas moldaram, elas modificaram a sua morfologia. É isso aí. Plantas têm morfologia. Então essas plantas, elas começaram a desenvolver um tipo de morfologia que lembra muito feixe. E essas plantas levaram o nome de plantas aciculadas. Plantas aciculadas. Agora, monstro, presta muita atenção. Você deve estar muito doido com toda essa modificação dos nomes. Em relação às estruturas produtoras de esporos, ou seja, estruturas formadoras de gametófitos masculinos, não será mais chamado de esporângio, como ocorria em briófita e pteridófita. Agora a gente vai chamar de microsporângio. Por quê? Porque a estrutura reprodutora, o estróbilo masculino, ele é menor. É só lembrar de japonês. Então, moçada, se liga aí nessa ideia. Presta bem atenção que a coisa vai ficar troncha. Ó, no caso do esporófito em gimnosperma, ele será a própria árvore. Então nós temos aqui o esporófito representando a própria árvore. Porém a árvore ela vai possuir estruturas produtoras de esporo, ou seja, o esporófito ele vai possuir estruturas produtoras de esporos. E eles irão se chamar estróbilos, ou em alguns livros você vai encontrar também com o nome de cones ou estróbilos. Mas esses estróbilos eles irão produzir alguma coisa? Eles irão produzir esporos, que por sua vez irão produzir gametófitos masculinos. Assim como o estróbilo irá produzir esporos, que irá produzir gametófitos femininos. Calma. Lembrou do amigo Japa? Microsporângio. Em relação, quando eu quero me referir à estrutura produtora de esporo formador de gameta feminino, agora eu vou trabalhar com o nome mega esporângio. Masculino, micro esporângio. Feminino, mega esporângio. É só lembrar da Raimunda. Mega Raimunda. Feia de cara e boa de... Joga aí o ciclo de vida para a gente entender como funciona aí o ciclo de vida das gimnospermas. Bem, turma, agora nós estamos aqui no ciclo de vida de uma gimnosperma, ciclo de vida de um pinheiro. Lembrando que agora a gente vai ter o esporófito representando aqui a árvore, tá? Então a árvore agora ele é o esporófito diploide e é a fase dominante. Lembrando que o esporófito agora ele vai ter estruturas femininas e masculinas, que nós chamamos de
estróbilo. Pegando aqui então, né, o estróbilo feminino, nós temos um óvulo, que não é gameta, tá? Lembra disso aí, eles são produtores de gametas e de gametófito. E dentro dele tem uma estrutura que a gente chama de megaesporângio, tá? E esse megaesporângio, ele vai formar o megásporo, só que para haver produção de esporos, deve haver redução do número cromossômico, tá? Ou seja, da fase diploide para a fase haploide. Então o megásporo aqui ele é formado e ele já sai com o número cromossômico aí diminuído. Tranquilo? Então, sem estresse. O megásporo que ele é haploide, ele irá sofrer algumas modificações para receber quem? Para receber o grão de pólen. No estróbilo masculino, né, encontram-se os microsporângios, ou seja, estruturas produtoras aí de esporos. Lembrando, gente, que toda vez que for haver produção de esporos nas plantas, deve haver aí o processo de meiose, tranquilo? Então, beleza, vem lá os esporos, vem lá o microsporângio, produz aí os esporos denominados de microsporos. Esses microsporos, eles irão formar o chamado grão de pólen, já haploide, certo? Mas aí o grão de pólen, ele é na verdade o gametófito. Dentro dele, ele lá, no caso, carregar um gameta que a gente chama de célula espermática. Com o pólen, com o grão de pólen já formado, ele irá se fixar agora na estrutura feminina da planta, tá? Na estrutura feminina. Para que haja o que, gente? Para que haja a formação do tubo polínico. Então, beleza, o tubo polínico está aqui se formando, tubo polínico já pré-formado. Mas por que é que o tubo polínico ele tem que ser formado? Para justamente a célula espermática possa entrar em contato com a oosfera. Então, entrou em contato com a oosfera, houve a fecundação. Então, eu tenho o restabelecimento agora, mouse, eu tenho o restabelecimento agora, né, do meu número cromossômico. Então, eu tenho agora uma célula 2N. Beleza, teve fecundação, formação agora do zigoto, que também vai ser 2N. O embrião 2N começa a se desenvolver. A formação das sementes, tá? Essas sementes ela possui algumas escamas, na verdade alguns vão chamar de asinhas, mas essa escama ela serve para que a planta, para que a semente ela possa se deslocar. Então isso aí está muito relacionado com a questão da dispersão da semente. Então beleza, teve a formação do embrião, formação da semente, o rompimento da semente e depois de muito tempo a gente vai ter aí a formação de um esporófito de uma árvore, novamente aí recomeçando o ciclo com a árvore 2N com seu número cromossômico reestruturado. Então, monstrinho, gostou do vídeo? Não esquece aí de dar o seu like, não esquece aí de se inscrever no canal. Em breve estaremos aí fazendo mais videoaulas e desde já agradecemos a todos vocês que vêm contribuindo para que a gente possa aí estar produzindo mais vídeos. Até a próxima aula, monstro! Valeu!